Senhor se dedicar tanto por nós, às vezes nós não retribuímos como deveríamos, né? Mas aqui tá. Eu me dedico como vocês merecem também, muitas vezes. E a gente quer deixar um pouquinho desse nosso carinho aqui, dizer que o Senhor é para nós um presente, o Senhor é para essa igreja a resposta de uma oração, sim. No dia que essa igreja mais precisou, o Senhor foi enviado por Deus aqui para cuidar de quem precisava. E eu brinco, tem uns meninos que sabem que eu falo de um dia, naquela semana que a gente ficou 12 dias, né, sem pastores. E foi bem no momento da, assim... Não, ficou 12 dias com o pastor, sim. Com esse pastor aqui, ó. E eu lembro uns 2 dias antes do Senhor ser mandado para cá, eu lembro de uma oração que eu fiz ali na frente daquele altar, com lágrimas nos olhos, e eu pedi algo para Deus. E no dia que o ministro Alencar, ele me ligou, um sábado à noite, estava em casa comendo macarronada, você lembra? Comendo macarronada, que tinha acabado de colocar no prato. E aí o ministro me ligou, e a primeira coisa que o ministro me falou foi bem assim, ele falou: Juninho, se você fez uma oração a Deus pedindo uma oportunidade, Deus te deu essa oportunidade. Quem está indo para Santa Isabel é o pastor Sérgio Rojo, e é um pastor que o ministério dele é preparar pastores. E foi exatamente o que eu pedi para Deus, a resposta que eu pedi para Deus. E eu não tinha te falar nada do que pedi com o ministro. E foi a primeira palavra que o ministro me falou. Ele falou: se você pediu algo para Deus, você fez uma oração a Deus, Deus te respondeu. O pastor Sérgio Rojo está indo para ele. E desde então eu tenho isso. O Senhor é o nosso anjo, o Senhor é a nossa resposta, tá bom? Tem mais gente que queria falar, cadê o Pedro? Nossa, cadê o Pedro, né? Tem mais gente que queria falar, cadê o Está Pedro? completando um ano hoje de Um ano de batismo. Um ano, ele, a Luísa. Nosso parabéns. A Luísa também. Ô, tira uma foto primeiro, depois eu vou lá. Já tirou aqui com o Júnior? Vai Depois pular o nossa Júlio vai maquiagem, ter vai estar tudo. linda pro senhor, entendeu? Não vai tirar do Júnior? Tirou. É, tirei. Tirou? Ah, tirou. Tirou. Nossa, credo. Credo. Travou? Não do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Thelma! Eu queria agradecer ao senhor, que o senhor é meu pai, claro, mas, tipo, igual o senhor falou mesmo, quando é pra repreender, o senhor repreende, tipo, grande parte das vezes a gente não gosta, porque até o senhor postou hoje nos status que, tipo, que foi da cobra lá, que o senhor postou, que, tipo... A Eva ouviu aquilo que... Deixa eu pegar aqui. que ela queria ouvir. Eva achou a serpente mais confiável que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou que Eva queria ouvir. Então, aí, tipo, Você foi um pastor lá da Paraíba que postou. Também é meu filho na fé. grande parte das vezes a gente não gosta, né, porque repreende, mas quem repreende ama. Então, muitas vezes eu não gostei, eu lembro aquele dia do pão de queijo, lembra? Pode contar. Não, é porque eu tava errado, então... Mas eu quero que você conte. É que foi assim, tá, a gente tava lá, antes que tinha acontecido que eu fiquei chateado com o pai. Aí minha mãe fez um pão de queijo recheado de chocolate. Aí eu peguei... Aí eu peguei e... O que aconteceu naquele dia mesmo? Não, eu lembro o que aconteceu depois, mas antes aconteceu aquilo. Aí eu peguei e me tranquei no banheiro, porque eu tinha arrependido e tinha gostado. Ninguém gosta de ser arrependido. Aí eu me tranquei no banheiro, minha mãe foi, me chamou e ela chamou, vamos aproveitar, beleza, saí. Eu tinha chorado um montão, já tava bravo. Aí Queria comer o pão de eu queijo. tava errado. Aí eu fui lá e deitei no. Meu pai tava tipo. Ele tinha bem perdido, né? Então eu tava chorando, já, cara toda inchada, vermelha. Aí eu deitei no colo do meu pai, fiquei lá. Aí depois eu, sei lá, tá doido em mim, eu fui sair. Só que antes de eu sair, meu pai falou:
depois quando eu morrer você vai lembrar do pão de queijo, né? Aí eu fiquei tipo... Vixe, Nossa. Básico. E eu lembro até hoje que foi... Na verdade, não. Eu fiquei deitada no colo do senhor depois disso. O senhor falou, quando eu morrer você vai lembrar desse pão de queijo. Típico, né, de pai. Né? Aí eu fiquei tipo, nossa. E eu lembro até hoje. Eu pensei que ele ia falar de um dia que ele foi comer, só que não foi pão de queijo. Ele falou alguma outra coisa, ele ficou com um nojinho e ele cuspiu no prato. Ah, eu também lembro. Lembra dessa? Ele cuspiu no prato. Aí, falando de repreensão, né? E eu fiz ele comer com cuspe. pedala o Robinho. E eu hoje, eu concordo. Eu fiz ele comer. Até na hora a Ana não concordou muito, até entendi, né? Que era coisa de mãe. Eu falei, Ana, vou fazer comer, por quê? Se ele queria cuspir, mas não foi que cuspiu porque engasgou. Cuspiu de desobediência. Eu falei, então vai comer. Tinha duas opções, né? Aí ele escolheu a boa parte, né? Comeu. Porque a repreensão, pessoal, Hebreus 12:11 diz, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos por ela exercitado. Hebreus 12:11, a pastora França falou aqui, as repreensões. Pessoal, que eu me lembre, eu nunca tratei ninguém com desrespeito. Se tratei alguém aqui, me perdoe, que não era minha intenção, não me lembro de ter tratado. Mas você tratar com seriedade, às vezes, sabe, com alguma repreensão, às vezes é necessário. Toda hora repreensão. Não, aqui já é chatice. De elogia, anda junto, comemora, mas na hora de repreender, é para que seja. Eu sou repreendido, eu tenho pastor. Tenho pastor Jaime, missionário. E todas as vezes que eu fui repreendido, claro que no momento não foi motivo de alegria, no momento. Não bate uma tristeza, mas depois você pensa, rapaz, graças a Deus que eu tenho quem me repreenda, né? Porque tem gente que foi repreendido, pegou as coisas e foi embora. Não aceita a repreensão, não aceita. Porque o que é exercitado em nós é um fruto pacífico de justiça. Neles por ela exercitado. Então tem que ter mesmo um amor, né, mas é repreensão. Tá perdoado, Faz de novo para ver. Não. Aí além de comer, vai apanhar. Nunca mais fez isso. Serviu. E hoje eu faria o mesmo, se eu tivesse um filho. Viu? Ó, teve um dia, rapidinho. Teve um dia que o Pedro, ele fez, eu não lembro o que foi também, mas fez uma traquinagem. Essa marcou mais. Ó, lembrou? Ele tinha acho que uns 7 anos por aí. Desde criança. Eu já tinha comprado os ingressos, a gente era sócio, para ir assistir o jogo do Palmeiras, na arena. O dele estava incluído, né? Estava. Ele fez uma traquinagem, aí eu olhei assim para ele, e na hora me veio, já sei o que eu vou fazer. Aí ele começou a chorar, eu falei, não precisa chorar, eu não vou te bater, vou fazer uma coisa para te marcar na alma. Ele ia lhe dar. Aí ele, não pai, ele virou de costas e falou, me bate. Eu falei, não bato, meu filho, eu acho que levei o seu primo, né? Levei o primo dele, falei, pai, ainda vamos tirar foto, aquela eu vou postar só para doer você, vamos tirar foto e mandar. Até hoje, tem 5 anos, isso não esquece. Repreensão é necessária para todos nós, para qualquer um de nós, sabe? Vai, Pedro, fala aí que você ia falar isso. Não, e também agradecer que o senhor também não é só meu pai, mas é o pai na fé, e me batizou tanto nas águas quanto no Espírito Santo. E Na imposição de na imposição de mão. Foi, na verdade, o senhor estava ministrando, quem pôs as mãos na minha cabeça foi o Juninho, na hora que eu fui batizado no Espírito Santo. Aí eu Agora o choro. Aí, tipo, eu só quero agradecer ao senhor. Feliz aniversário. Ah. Aí eu também acho que foi no. Acho que foi o quarto ano seguido que eu fui. Vai ser pastor, né? Fala que não para mais. Lembra que você falou no outro sempre, não deixa acabar.
Sempre tem mais um pouquinho. Sempre tem mais um pouquinho. Foi o quarto ano seguido que ele fez aniversário do senhor primeiro. Eu lembro. Agora eu passo essa bênção pro Júlio, porque ele vai cortar Vai falar não? Não, Te amo, pai. Fala pra ele. Papai! ou por força ou por Pelo menos o filho parece um pouco comigo, né? Bom, não tem nada falando. Mas todos sabem quanto meu pai é um grande homem de Deus. Mas eu não vim falar que só todos sabem que ele é um grande pai espiritual. Mas ele é um grande pai pra mim mesmo, porque eu acho que da Débora e do Pedro Filho se diz que tem mais problema. Uma coisa que meu pai sempre falava que muitas vezes eu estava matando a minha mãe por dentro e ele também. E uma vez quando meu pai foi internado, uma semana, minha mãe também, eu todas as noites pensava que ia perder os dois. Mas eu sei que Deus fez um milagre na vida deles, meu pai vai continuar vivo. E não é fácil também para um filho ter um pai que é presente, mas ao mesmo tempo não, porque quantos dias eu só vi meu pai meia-noite quando ele chegou em casa, sábado, todos os sábados praticamente. E muitas vezes você quer um dia e passar o dia inteiro com seu pai e você não pode. Mas eu não dou graças a Deus porque eu sei que é o ministério dele e por enquanto ele não está com a gente, ele está ali resgatando muitas almas para Jesus, né? Mas é só isso que eu devo falar, que ele é além de um grande homem de Deus, ele é um grande pai, o melhor pai que tem. Minha mãe também é a melhor mãe, melhor esposa que existe, com certeza. É só isso que eu não falo aqui. Ele deve ser enaltecido por ser um grande homem de Deus. Já falou tudo, Glória a né? Deus. Já vai chorando, Débora. Isso, né? Meu Deus. Tiago, a associação dos obreiros. Tiago. Eu quero agradecer igualzinho meu salário. Primeiramente, pai, e segundo, pai espiritual também, né? Pai da fé. E acho que isso é uma das coisas que as pessoas acabam pensando, que você ter o seu pai ser seu pastor é mais fácil, mas na verdade você é mais cobrado do que qualquer outro. Porque você, primeiro de tudo, você também tem que estar dando exemplo para as outras pessoas, e eu acho que nem sempre é assim, né, com os filhos de vocês. Alguns vêm, às vezes nem seguem, né, na igreja, então acabam saindo. Mas eu também agradeço a Deus, porque como os meninos falaram, na Bíblia está escrito que o pai repreende o filho que ama. Então eu sei que todas as broncas, que às vezes acabam sendo até um pouco maiores para a gente do que para as outras pessoas, porque o Senhor repreende tanto quando precisa repreender como pai, quando precisa ser repreendido como ovelha, o Senhor está ali. E o Senhor sempre se dedicou, mesmo que o Senhor estava se dedicando ali na obra, o Senhor sempre tirou um tempo para dar amor e carinho pra gente. E eu sou muito grata a Deus por isso. E além de pai, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu professor.
também uma coisa que eu queria ressaltar é que o senhor é meu melhor amigo. Toda vez que a gente precisa, eu sei que o senhor vai estar lá. Eu lembro de uma vez, as meninas acabaram de contar uma história também, eu vou contar uma. Uma vez eu estava bem chateada, eu estava muito chateada. Foi um pouco depois, a gente ter chegado de uma, acho que uns 2 anos depois. E aí eu tava assim, eu tava chorando, sentada na cama. Aí, e naquele momento eu precisava de um amigo. E eu senti que não tinha nenhum amigo. O senhor estava. Mas isso não é pra nós, vamos chorar. As maquiagens da gente, nós não É incrível o discurso de filho de pastor. E foi o mesmo discurso da minha filha para mim. É incrível essa cobrança dele, sabe? Faz um tempo que a gente não vê para ele. Em relação à amizade. E a gente vê a revolta. E a gente entende também o peso que vocês carregam, né? Porque às vezes tem tanta pressão para alguém e às vezes na casa está precisando mais ainda, né? De mudar de escola, já estudei em várias escolas e eu sempre me adaptei. Mas, no fundo, eu sempre senti Na falta. verdade, eu falo para todo mundo, né? Por mais que eles dessa vida, tentar fazer tanto tempo. Isso aí ajuda muito, gente. Resgatar a família. Ossos do ofício. Ele resgata. Eu me emociono assim por causa da minha filha, mano. Mas é preciso resgatar. E o Senhor me falava que o nosso amigo de verdade sempre seria o Senhor, a mãe e o Júlio Pedro, que sempre estariam juntos onde a gente fosse, independente. É isso que eu digo para mim. Eu sei que a gente tem as pessoas da igreja, que também são a nossa segunda família. A gente tem várias segundas famílias e eu sempre fico muito feliz com isso. Porque cada vez que a gente muda de igreja, a gente não está ali para substituir ninguém. Cada pessoa nova que a gente conhece são pessoas novas e são amores diferentes que a gente sente por aquelas pessoas, por cada uma daquelas pessoas. Então eu sempre fiquei feliz com isso. E cada uma daquelas pessoas a gente sempre vai guardar no nosso coração e a gente sempre vai levar para as outras igrejas que a gente passar. Mas eu também tinha sempre a certeza de que o Senhor sempre estaria ali comigo. O Senhor, a mãe, o Júlio, o Pedro e também. Ela nem te amo, pai. Ah, tá. Essa parte final. Falta a mãe, pai. Não, mas a senhora é a esposa. A senhora é o papel maior ainda, a senhora começou Ó. a Já é responsa. É o João. Agora, né? João, cara, posso falar? Ó, claro. Gente, quem vai trabalhar amanhã cedinho? Ah, não, minha filha. Uma vez na Pode faltar, pastor. Em relação, não, só em relação aos meus filhos, assim, falar, cada filho é diferente do outro, vocês perceberam no meu discurso. Eu sou a mesma pessoa para os 3, mas sou diferente no olhar de cada um, e é assim mesmo. Então, filho já é ministério, eu sempre falo isso, né? É o primeiro ministério que a gente recebe na vida, ser filho. Todo mundo é filho de alguém. Então, o primeiro ministério. E quando é filho de pastor, aí eu vou até, assim, respeitosamente voltar, que é o pastor Fábio, que às vezes eu cito, eu espero que todos entendam que eu cito de uma forma assim, né, de exemplo, né, às vezes até para exemplificar mesmo, né? Por exemplo, o pastor Fábio tem 2 filhos. É difícil para os filhos do pastor não mudem. Difícil com o
pastor, é difícil para a esposa, para a família toda. Então a igreja, quando recebe o pastor, tem que receber a família. Meus filhos, por exemplo, graças a Deus, eles, como a Carol e o André também, graças a Deus, são já meninos envolvidos na casa de Deus, né? A Carol fez agora, fez 18, né? Agora também, né? Fez 18, tudo. Os filhos de pastor, às vezes são, a Débora falou assim, a gente sabe que tem que ser exemplo. Assim, honestamente, irmãos, eu discordo. Meus filhos têm que ser jovens, adolescentes, crianças. Exemplo, todos nós temos que dar. Mas que eles são mais cobrados, claro que são. Né? Vai começar um relacionamento. Né? A Débora e o Heitor estão orando para oficializar o relacionamento. Todo mundo acha que tem que ser um relacionamento das asas dos anjos, asa comprida. Tem que ser santo, como Deus é santo. É isso, entendeu? Mas eles vão ser mais cobrados. A vitrine eu sei que é. Né? Por exemplo, fala assim, filho de ovelha e filho de pastor são os mais bagunceiros da igreja. Sabe por que eles são? Porque eles são os que mais ficam na igreja. Eles se ambientalizam com a igreja. A igreja vira, eles se sentem em casa. Aí às vezes alguém fala assim, não sei o que tal, fala, mas o seu filho fica o dia inteiro na igreja todo dia? Ou 3, 4, 5 vezes por semana, vem para a igreja, passa o dia inteiro na igreja, né? Não passa. Então às vezes há uma falta de sabedoria das pessoas em relação, não estou fazendo aqui, advogando em causa própria, mas eles faltam a sabedoria das pessoas como recebem os pastores. Aqui, graças a Deus, não estou falando daqui não, estou falando de uma forma geral. Aqui, como disse, ao contrário, né, a gente, tal qual lá em Macapá também, meu irmão, olha, misericórdia. Só tem a agradecer. Os meninos corriam e eles não tinham segurado para fazer. Comia, tomava, saía, não aguenta mais. Fomos muito bem tratados, não tem o que reclamar. Mas de vez em quando, eu vi, a Débora falou aqui, você viu um filho do pastor perdido, às vezes está até perdido, porque faltou cuidado da igreja. Talvez. Comprou demais, exigiu demais, mas por que exigiu tanto? Se ele é criança, igual toda criança, adolescente, tem puberdade, sente dor, sente fome e erra com qualquer pessoa. Né? Então, advogado, eu repito, não estou falando por causa dos meus filhos, não. Tenho muito orgulho dos 3. Cada um tive que tratar numa área, de uma forma, tudo que eles esperam é verdade. Que o Júlio falou é tudo verdade. Falei mesmo, exigi, cobrei. Pedro falou, quando morrer você vai ter esse pão de queijo em cima. É verdade, o Júlio falou. Perdi a paciência algumas vezes. Eles não falaram, se falasse eu diria verdade. Não foi muitas vezes, mas eu acho umas 4 vezes ainda, por aí, acho isso. Mas isso não é perdi mesmo, sou ser humano, irmão. Nunca fiz aqui cuspir, arrotei, não tem defeito, ao contrário. Eu sou homem de Deus, tenho caráter de homem de Deus, sim, mas sou pessoa também, ser humano. Né? Me aborreço também, né? Com o fruto do Espírito tem domínio, sim, mas quem nunca, né? Teve um momento que você fala assim, é verdade, não tem por que não falar. Não sou mais santo que ninguém, não. Acho que quem acha que é mais santo que os outros é um fanático, né? Eu não sou fanático, eu sou homem de Deus, esse é o caráter que eu tenho. Pode falar assim, qualquer igreja que eu passei, pode falar, por exemplo, desde a primeira igreja de Itaquá, que aí eu comecei a igreja aqui de Santa Isabel, a comunidade, até qualquer igreja nossa que eu passei. Se alguma vez eu desrespeitei alguma irmã da igreja. Hoje eu tenho 44 anos, eu tinha 19, solteiro, jovem, sempre levei a sério. O irmão Júlio, ele começou a frequentar a igreja, ele foi umas 2, 3 vezes comigo aqui. Pergunta para ele, fazer a coisa séria, sempre fiz. Eu acho que eu errei mais de ser muito sério, de exagerar na seriedade, do que falta de respeito. Então, assim, peço sempre que vocês tenham esse carinho pelos pastores e pela família. Aqui, louvado seja Deus por ter bastante. Meus filhos espiritualmente cresceram bastante aqui, creio que vão crescer mais. Né? Respeite sempre os filhos dos obreiros, dos pastores. Se achou que alguma coisa não está certa, ora, não fique comentando. Ora, Deus, o Senhor é bom. E aí nós vamos viver essa família, né? Abençoada, no nome de Jesus, para a glória do Pai. Né? O João vai falar aqui, fala aí para o amigo.
assunto do pastor Sérgio. Eu vou chorar, que eu sou meio mole. Esse cara aqui, ó, é o seguinte, não falando. Não falando mal de ninguém, mal de nenhum pastor, muito pelo contrário, todos os pastores que vêm pra cá é enviado por Deus, é bênção de Deus, então, mas assim, a minha família sabe, a minha esposa, meus filhos sabem, o momento que eu já passei na vida, o que eu passei eu cheguei à beira de uma depressão muito profunda, muito forte, e igual eu falei, eu não estou aqui para falar de pastor nenhum, mas assim, quando eu precisei chegar em um pastor e que eu fui tentar falar abertamente com ele o que eu estava passando, ele riu, né? Ele simplesmente riu. E o pastor Sérgio, o dia que eu precisei, que eu falei, mandei mensagem, falei, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, o senhor está na igreja? Ele falou, João, estou aqui no escritório, pode vir. E eu estava muito mal nesse dia, eu estava muito, muito mal mesmo. E eu cheguei no escritório, o pastor estava arrumado para sair. E a dona Ana estava pronta para sair também. Ele ia sair para algum lugar. E eu falei, pastor, eu precisava muito falar com o senhor. Ele falou, João, entra, pode sentar. E o pastor ficou 1h30 conversando comigo nesse dia. Então, tipo assim, ele estava para sair, ele tirou o tempo dele, ficou 1h30, me ouviu, colocou a mão na minha cabeça, orou por mim. E é um dos motivos que eu sou muito grato a Deus por ele estar aqui. Amo a vida desse cara aqui, ele sabe disso. É um dos motivos que eu estou sempre próximo dele. Eu quero estar sempre. E assim, que eu estava falando para a dona Ana ali em cima, para a pastora também. Falei com o Juninho hoje dentro do carro. Esses dias eu comecei a questionar, comecei a pensar assim, poxa vida, por que a igreja faz isso com a gente? Traz um pastor, a gente se apega no pastor, leva o pastor embora. Aí Deus falou no meu coração assim, se não fosse desse jeito, eu não tinha conhecido esse cara. O primeiro pastor estava aqui até hoje e Deus não tinha me dado a oportunidade de conhecer o pastor Sérgio, que para mim é um cara que eu admiro muito, é um grande homem de Deus, isso todos nós sabemos, nós já vimos, amo ele, amo a família dele, e é isso, pastor, parabéns, obrigado. Exatamente, e nesse dia que eu fui falar com ele, eu fui batizado no Espírito Santo, graças a Deus. Ele tirou 1h30 para me ouvir, e quando eu precisei também, em dezembro, que eu fiquei ruim, Covid, que ninguém nem me ligava, nem tipo, mandava mensagem, como você tá, não sei o que, não, já morreu, porque na Covid estava assim, né, gente? Ninguém queria se aproximar. O pastor e o Ricardo foi em casa, o pastor foi lá, colocou a mão na minha cabeça, fez oração para mim. Então é isso, é o cara que, você é doido, eu amo demais. Amém, glória a Deus. Foi forte esse dia, hein? Esse dia foi muito bonito. Posso pegar um brigadeiro desse? Você não tem depressão. Olha, brigadeiro, cara. Quem pede recebe. Só uma coisa, desculpa, mas eu sou a cara do pai. A cara do pai. A professora falou mesmo aquele dia. A professora falou pra mim, você é um modelo. Eu falei, dizem que eu sou o pai, mas... Beleza, amém. Pessoal, quem é verde, né? Não tem jeito. Gente, obrigado mesmo por tudo. Espero que Deus me ajude a construir um pouco mais aqui dessa história, que eu seja bênção na sua vida, assim como você é na minha vida. É o terceiro aniversário meu aqui, né? Terceiro aniversário, e eu estou muito feliz. Sei que terminadas aqui as homenagens, as honras, se precisar dar uma bronca, eu vou dar do mesmo jeito, tranquilo e favorável, e vocês vão receber do mesmo jeito, e se precisar de mim, estarei ali também. Já tem aqui o Juninho que me ajuda, que quando na minha ausência que é o pastor da igreja, tem obreiros muito de valor aqui, que fazem a obra de Deus, e juntos nós vamos seguir em frente e dar glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Alguns de vocês eu batizei, outros eu levantei como obreiro, outros já eram obreiros já de
honra e vamos crescer cada vez mais. Mês de outubro tem um propósito no meu coração, depois eu vou passar para vocês. A gente vai trabalhar mais um pouco, vamos ganhar mais almas, porque o inferno está dando risada de gente que não voltou para a igreja, e nós vamos trabalhar forte, trazer povo, trazer gente que não é convertida, trazer quem está afastado. Quem está afastado nós vamos orar, pedir a Deus ajuda e vamos fazer um trabalhão aí para sacudir o inferno. Amém, Esther? Quantos pratos? Aqui, ó. Só vitória, tá bom? Vai cortar o bolo? Gente, muito obrigado, viu? Obrigado o primeiro pedaço, né, gente? Ensinar uma coisa pra vocês. Nunca fiquem tristes quando você não recebeu o primeiro pedaço. Pode ser pra mim, que lá já foi, né? O meu irmão diz assim, que o meu não precisa ser o primeiro, mas que seja o maior. Não se constranjam quando vir para mim. Para poder liberar os irmãos que já vai trabalhar bem cedinho, né? Vamos tirar foto aí. Vamos por família, né? Tirando as famílias, né? A gente já tirou.